eu sei que você sabe que eu te amo. Você é minha família. Jesus, ele, em um dia, ele estava pregando e estava tendo um culto assim como esse, e ele estava lá ministrando a palavra, e aí chegou um diácono lá perto dele e falou assim: olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem falar com você. Aí ele falou assim: a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você é minha família. Olha, e esse mês de março, que esse mês de março, irmãos, esse mês é o mês, esse mês de março, Jesus na minha vida e na minha casa. Para Jesus estar na minha casa, ele primeiro precisa também estar na minha família. Para Jesus estar na minha casa, ele precisa primeiro estar na minha vida. Então nós vamos ver isso. E esse mês da nossa leitura é Esther, Jó e João. Esses 3 livros aqui, irmão, se você conseguir entender, você consegue entender a Bíblia. Se você conseguir entender isso aqui, esse mover, porque o livro de Esther, você vai ver o que Deus faz sem o nome dele ter sido mencionado. Em Esther, o nome de Deus, ele não é mencionado em Esther. Por quê? Porque eu já comecei a ler, estou na sua frente. E então nós vamos começar aqui, Jesus na minha vida, primeiro. Coloca para mim aqui, Joel 2:12. Joel 2:12. Vamos ver o que o profeta Joel ele vai nos ensinar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus, ele está nos orientando, ele está dizendo: olha, convertei-vos a mim. Mas essa conversão, ela só é verdadeira, ela só é 100%, e ele exige isso de nós, que essa conversão ela seja 100% nele. A nossa confiança precisa estar 100% nele. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é conversão? Conversão, irmãos, é quando quem dirige, fica mais fácil, é quando nós estamos indo em uma direção e de repente a gente, agora aí tem o Google, o Maps, tem o Waze, vire à direita. Conversão. Conversão significa que a gente estava indo em um sentido e a gente precisa de mudar a rota. Para quê? Para que as coisas sejam corrigidas, sejam acertadas. E olha aqui, e quando nós entramos por um caminho errado, ele vai lá refazer a rota. Aí o Espírito Santo, ele até deixa que você entre errado. Por quê? Porque ele é um gentleman, ele não é violador, ele não é aqueles abusador, entendeu? Ele te fala: olha, não vire ainda, não está na hora, não, vai mais um pouco, vai. Não vire. E aí se a pessoa teimar em virar, aí ele vai, a luzinha vermelha começa a piscar, alerta, refazer a rota, volte para a sua rota. Ou será que é só o meu GPS que às vezes fica assim, voltar para a rota? O Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Porque Deus está dizendo: olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
de todo o vosso coração. Irmãos, pensa numa pessoa ciumenta. Pensa numa pessoa ciumenta. Deus como pai. Pensa num pai ciumento. Eu vou até brincar aqui. Domingo eu até falei com seu pai assim, a ele. Mas vocês já arrumaram a enfermeira? Eu falei, já. Aí, opa, rapaz, aí ele já na hora, opa. Aí ele, vocês já arrumaram a enfermeira? Eu falei, já. Porque eu falei dela, né? Aí ele, opa, assim não, aí não, pega leve. Mas eu na hora eu falei. Aí ele, opa, não, aí pega leve. Entendeu? Porque pai ciumento, irmão. E Deus, ele tem tanto ciúme de nós que ele vai dizer assim, que ele nos tem como a menina dos seus olhos. Você já tentou tocar na menina dos seus olhos aí? Pois é. O nosso pai, ele é tão ciumento que ele não aceita nos dividir. Ele não aceita. Essa conversão verdadeira aí, ele está dizendo, tem que pertencer 100% a mim. Tem que pertencer 100% a mim. Eu não aceito te dividir com o São Judas, eu não aceito te dividir com a Aparecida, eu não aceito te dividir com o São Jorge, eu não aceito te dividir com o Tadeu. É 100% para mim. 100% comigo. Tem que ser fechado comigo. E aí, um irmão, pensa no irmão ciumento. Aí nós é o pai e o irmão. O irmão ele é louco. O irmão, nosso irmão mais velho, então, aquele irmão protetor que quando tem a filha, tem a irmã, ele cuida, ele orienta, mas o que mais é o governador. Essa palavra é nova, né? Governador. O Espírito Santo, ele também fala, você só pode ser meu se você deixar eu te guiar. Você só pode ser meu se deixar eu controlar a sua vida. Só que o controlar dele é igual eu já te falei. Ele te fala, não faça isso, está errado. Não é por aí, o caminho é esse. E ele vai te falando. Se você insistir, ele te deixa ir. Mas ele te fala. Então, e nós só conseguimos provar que essa conversão, ela só é verdadeira. Deus está dizendo isso com jejum, com choro e com pranto. Isso com jejum. Irmãos, o jejum ele tem poder de nos fazer alcançar o favor do rei. O jejum ele tem poder de nos fazer alcançar o favor do rei. Olha, o jejum, a oração. Coloquei oração também aqui. Mas vamos ver Esther 4:11. Vamos ver o que está escrito lá em Esther 4:11. A história de Esther, a gente sabe o que significa estrela. E a história dela é que o povo estava cativo. E Assuero, que era o rei dos medos e dos persas,
ele teve uma decepção com a sua esposa. Um dia eu conto para vocês o que de fato aconteceu. E por isso nós precisamos estar bastante também atentos às orientações que nós recebemos. Porque logo na atitude dela, ele vai tomar conselho. E aí ele agiu de acordo com o conselho que deram para ele. Aí, o povo estava sendo perseguido. E um dia, o tio dela, Mordecai, ele estava sentado à porta do palácio. E ele ouviu que havia uma conspiração para tirar a vida do rei. E aí o que Mardoqueu ele faz? Ele vai e conta isso para outras pessoas, até que isso chega aos ouvidos do rei. Só que chega aos ouvidos do rei através de Amã. E quando Amã, e o rei decidiu honrá-lo, de tal forma que o rei disse: olha, todos aqui no meu reino terão que se curvar diante dele, como se fosse na minha presença. E ali, quando ele faz isso, só que Mardoqueu sabia a verdade, então Mardoqueu se recusava a se dobrar diante dele. Até que ele não tentou simplesmente contra Mardoqueu ou Mordecai, ele tenta contra todo o povo de Deus. Ele faz com que o rei lançasse um decreto de morte contra o povo. A palavra de um rei, ela não pode voltar atrás. A palavra de um rei, ela não volta atrás. Eu já ministrei aqui para você, lá em Isaías 38, a doença de Ezequias. O que aconteceu ali na doença de Ezequias? Quando Deus acrescenta mais anos de vida para ele. O que Deus ele fez? Ele deu um contradecreto. Mas a palavra dele, que ele iria morrer, ela não poderia ser revogada. Mas ao cabo daqueles 15 anos, ele morreu. Então, Amã fez com que o rei sancionasse uma lei e selasse com o anel dele. Ou seja, agora não tinha mais como voltar atrás. Aí ele faz isso chegar até Esther, que era sobrinha dele, que ele criou. E aí ela: olha, eu não posso fazer nada. Por que ela não podia fazer? Vamos ver aqui. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, mesmo ela sendo rainha, que sem ser chamado entrar no pátio interior, avistar-se com o rei, senão uma sentença, avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Isso era Esther falando. Todo mundo aqui no reino sabe que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, e ele entra, e se o rei não aceitar, é morte. E aí ela manda dizer isso a ele, e ele volta de novo e fala: olha, Esther, eu acredito que para esse tempo você nasceu, então para esse tempo você veio, esse é o tempo de Deus para você. Vou repetir, então esse é o tempo de Deus. Foi o que Mordecai mandou dizer a ela: vá e diga a ela, foi para esse tempo que Deus te constituiu rainha, foi para esse tempo que Deus te constituiu. Aí, o que você faz?
tem mais? Vai. Então vai lá direto para ganhar tempo. Vai direto para o 15. Então disse Esther, que respondessem a Mordecai: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuem por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Nem porque a lei permite você deve fazer. Ainda que a lei permita, não é? Entendeu? A Bíblia, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele falava isso para nós quem? Os gentios. Ele não estava falando para os judeus, ele estava falando era para nós. Todas as coisas que são, mas nem tudo convém. É isso. Tudo é lícito. Aí nós, como cristãos, não, mas isso aí se é permitido, aí na nossa cabeça se é permitido, não é pecado, engano seu. Não, o cigarrinho é lícito, então deixa eu dar uma fumadinha. É lícito. A bebida também é lícita. A bebida é uma droga que é lícita. Eu vou dar uma bebidinha. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então não é porque a lei permite que nós podemos, não, irmão. Que a nossa lei maior está aqui, a Constituição, ao reino ao qual nós pertencemos, está aqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos aqui o quê? Forasteiros. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então o que vai prevalecer aqui é a palavra do nosso Deus para nós. É a legislação do reino ao qual nós pertencemos. Glória a Deus. Esse eu já li, não, né? Não. Já sim. O 17, então. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então, eles fizeram jejum, ela também jejuou. E aí, olha o que a Bíblia agora vai dizer. Agora muda aí lá para o 5. Então eles fizeram tudo. Eles fizeram o jejum. 3 dias não comeram, não beberam, nem de dia e nem de noite. Olha aí, ao cabo do 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono. Olha só para você entender aqui, isso aqui. Vamos voltar lá no Gênesis, quando o faraó disse assim para José: José, somente no trono eu serei maior do que tu. Somente quando ele estiver assentado no trono. Ele dormia no trono? Então, teve momentos que José era maior que Faraó. Faraó estava dizendo: quando eu não estiver no trono, até eu estarei submisso às suas ordens. Somente quando eu estiver assentado no trono. Porque quando está sentado, vem sentença. E aí vamos ver aqui, o 2.
ele nos quebra tanto que ele nos faz alcançar favor diante de Deus. Foi o que, ainda que seja, vamos ver aqui, olha aí, e alcançou ela favor perante ele. Olha o que ele fez, ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até que metade do reino se te dará. Até que metade do reino, se você me pedir, lhe será dado. Às vezes o que está faltando para nós é um período de consagração. Às vezes o que está faltando para nós é um período de intimidade, é nós experimentarmos mais a fundo mesmo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer de nós. Porque Deus, Ele quer se relacionar conosco de forma íntima. Ele quer nos levar a níveis mais altos ou mais profundos, como você preferir. O que nós não podemos é estar simplesmente na superfície, é agir como a multidão. Pode acreditar, nós podemos até estar no meio da multidão, mas nós temos que trazer a atenção deles para nós. Nós não podemos deixar que eles passem sem que eles nos percebam, ainda que nos seja necessário correr adiante e subir no sicômoro, simplesmente para chamar atenção. Porque ali, a Esther, ela disse assim para ele: olha, eu só quero lhe pedir uma coisa. Se eu de fato achei graça, favor aos teus olhos, eu vou preparar um banquete para o rei. E eu quero que o rei vá jantar comigo, ele e Amã, o traíra. Ela fez questão que o traíra estivesse junto, para que ele visse a vitória dela. Então, o jejum, você entendeu aí sobre jejum. Agora nós vamos falar sobre a oração. E no decorrer de todo esse mês a gente vai falar disso. Atos 12. Agora já mudei do jejum para oração. Porque o crente que é crente, ele ora, irmão. O crente que é crente, ele jejua. Crente jejua, crente ora. É Atos 12, 5. Vamos no 5. Porque para ganhar tempo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia então, quando a igreja ora, a igreja precisa se levantar em oração, porque ele estava encarcerado, irmãos, mas a igreja estava reunida em oração a Deus em favor dele. A igreja se dispôs a orar, a igreja se posicionou na oração. E aí nós vamos ver o que aconteceu. Pode ir com 7. Aí, isso ainda, depois você lê em casa. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui, teofanicamente falando, na teologia tem uma disciplina que vai e trata disso. Teofania. E aí era Jesus na pessoa do anjo. Se você ver, nós falamos disso aqui também na quarta-feira. Porque o anjo, ele não recebe adoração, mas o anjo do Senhor, todas as vezes que ele
hão de herdar a salvação. Então o anjo comum ele não recebe adoração, mas o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus, foi na cadeia, porque Pedro estava aprisionado. Eu até vou repetir de novo aqui o que eu disse na quarta-feira, e o inimigo da nossa alma, ele sabe disso. Que dependendo da situação, ele envia os demônios. E quando ele envia os demônios para nos atacar, automaticamente também a ordem é dada para que anjos guerreiros também venham. Mas quando ele decide, fala, não, esse aí eu mesmo tenho que ir. Ele sabe que quando ele faz isso, é o próprio Jesus que vem. Ele sabe disso. E o que nós precisamos saber, que a respeito do nosso adversário, irmãos, pode soar que é arrogância, mas nós já lutamos contra um adversário já vencido. Isso é fato. Isso é fato, isso é verdade. Mas nós não precisamos vamos seguir o conselho de Miguel, não vamos ousar palavras infamatórias contra ele, mas simplesmente dizer, o Senhor te repreenda. E pronto. E pronto. Mas de fato nós já lutamos contra um inimigo já vencido. E ele sabe disso. Qual que é o nosso combate então? É o quê? O nosso combate é o combate da fé. Nós precisamos combater o combate da fé. E aí entra lá 100, é 100%, é crer 100%, entendeu? O combate da fé. Por quê? Aquilo que o apóstolo Paulo disse já no final da sua vida: combati o bom, encerrei a carreira e guardou a fé. Porque se a gente não conseguir, se no meio do caminho a fé ficar para trás, então volta lá de novo. Uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Ou seja, quando a igreja ora, pessoas são libertas. Quando a igreja se posiciona para orar, pessoas são libertas, irmãos. E nós precisamos entender isso. Então hoje nós vamos ficar com esses dois pontos: com o jejum e com a oração. E em 5 minutos mais. Sim, tá bom. A leitura da palavra. Por quê? Porque é o nosso tempo de qualidade. Se nós somos uma igreja que ora, se nós somos uma igreja que jejua, e se nós somos uma igreja embasada na palavra, aí é aquilo que está escrito: as portas do inferno não prevalecerão. Nós precisamos, irmãos, estar embasados. E olha que tem coisas que a gente fala que soa como se fosse heresia, mas não é. Eu vou te dizer o que eu disse ontem, vou aproveitar aqui, o que eu disse ontem lá no encontro de casais, mas é a Bíblia que diz, porque ontem foi falar para as esposas, mas com os maridos também lá presentes. E aí eu li o texto, foi Mateus
24, 34? Acho que foi Mateus 24, 34. Não. Acha aí para mim o texto aí. 34 eu tenho certeza. Mas eu quero ler como você não. Deixa eu ler. Estarão 2 numa cama. É Lucas. É Lucas. Não é Mateus, é Lucas. Acho que é 24 ou 34 mesmo. Não. Então não é. Mas então eu vou te dizer o que está escrito e eles vão colocar ali. A Bíblia diz assim: estarão 2 deitados em uma cama. Aí você pode dizer: ah, mas estão deitados 2. É 17. Digo-vos que naquela noite, que noite que é essa aqui que você acha? Então aqui Jesus já está dando uma pista. Jesus já está dando uma pista, hein? Então vos digo que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. E eu falando para casais, eu não podia falar que era 2 homens que estavam deitados ali. Eu não podia falar que era 2 mulheres que estavam deitadas ali. Eu tinha que falar que era o casal. E aí, se era o casal, a Bíblia está dizendo que um será tomado e o outro deixado. Ou seja, a salvação é individual. E aí, você acha que parou por aqui? Aí eu falei assim: irmãs, o seu marido ele pode até ser usado pelo Satã e te dizer: não vai na igreja hoje não? Não vai na igreja hoje não, porque eu não quero que você vá. Falei com ela assim: você vai olhar para ele e vai dizer assim: marido, eu te amo, mas eu amo mais Jesus. Porque ele disse assim: quão bom e agradável é que eu viva em unidade com a minha igreja. Então, você não vai não? Eu vou. Vai que eu vou te deixar. Pode ir, porque eu fico com Jesus. Você teria coragem de falar isso? Mas é o que está na Bíblia. Se não, tem que escolher, eu ou Jesus. Eu fico com Jesus. Deus te abençoe, pode ir. É assim, irmão. É a única vez que Jesus, que a Bíblia vai permitir, é nesse caso. Pressiona para você ver. Tem que escolher, eu ou Jesus. Ela vai escolher Jesus. E aí você vai correr o risco ainda de voltar para ela depois. Melhor do que ela ir com você. Mas essa é a verdade. E nós precisamos de palavra, irmãos. Ter base na Bíblia para que a gente tenha como argumentar, porque a própria Bíblia vai dizer que nós devemos dar respostas a todos que nos pedirem. Não, eu queria saber esse negócio aqui, como é que funciona isso aí? E aí a gente precisa de ter base bíblica para dar resposta. Então a resposta é essa, falei mesmo. Pode parecer que é heresia, mas não é não. Vai lá, Pedro diz: antes importa obedecer a Deus. O marido está dizendo: não vai na igreja não. Deus diz: vem para minha casa. E aí, você vai obedecer quem? Seu marido ou vai obedecer Deus? Em relação à salvação, é individual. Falando nada aqui da minha cabeça não. Porque tem marido que é dominador. Enquanto que ele deveria de colocar a esposa dele para frente. Não, vamos, levanta mais cedo amanhã, vamos para a igreja todo mundo. Ele deixa na corda bamba e depois quer que ela não vai. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Ou está falando hoje. Só falei aqui para você entender. Ontem, o nível do nosso encontro. Né? Então,
jejum, oração e a leitura da palavra. Por quê? Experimentai por vós mesmos. É isso que Jesus sempre disse. Experimenta por você. Como é que você experimenta? Lendo. Então se coloca de pé. Todo esse mês nós vamos Jesus na minha vida. E aí você vai ver que Jesus, ele entrou na sua vida, automaticamente ele vai entrar na sua casa. Embora na nossa casa ele vai te falar, eu entro, mas você tem que tirar aquilo. Eu entro, mas aqui tem que sair. Eu entro, mas aquilo lá que está lá não dá. Ele vai falar. E você esteja pronto para ouvir.